Olá, é uma honra te receber aqui no canal Ana Encanta para essa leitura coletiva direcionada para relacionamentos. O tema é, a gente vai ver se a pessoa que você tem no seu coração, que você pensar agora, se essa pessoa vai te procurar agora nos próximos momentos. Você vai ver uma imagem na tela com as duas opções que eu vou trazer aqui. Você pode pausar o vídeo para escolher com calma, lembrando que você não precisa forçar a mensagem para encaixar na sua questão. Se não fizer sentido, se algo não soar correto, deixa passar, essa mensagem não é para você, ou você pode também escolher o outro grupo para ver se alguma coisa ali é direcionada para a sua questão. Se não, deixa passar. Eu vou começar com quem escolheu a opção número 1, o quartzo rosa. A gente vai começar entendendo, antes de qualquer coisa, antes de saber se a pessoa vai de fato te procurar ou não, a gente vai ver aqui o que aconteceu, quais foram os últimos acontecimentos nesse relacionamento. Como eu disse no início, eu estou considerando aqui uma leitura de relacionamentos amorosos, mas você pode encaixar também para qualquer outro assunto, uma amizade, uma sociedade, tanto faz. Mas eu vou direcionar, eu vou falar sempre visando relacionamento amoroso. Então a gente vai ver aqui o que aconteceu entre vocês nos últimos tempos, o que aconteceu pro afastamento, né? Pagem de espadas. Vou mostrar as cartas depois, conforme eu for falando. O 7 de ouros. A temperança. Vou pegar mais uma. E o julgamento. O que a gente tem aqui? Começando com o Pagem de espadas. Essa carta, não tá focando, essa carta, ela me traz um clima positivo. Ela me passa uma mensagem agradável, feliz. Tem uma figura bem... Ela tá indo de um ponto ao outro aqui, ela cruza uma corda bamba. E como é uma carta do naipe de espadas, ela me diz aqui, a gente começou com ela, a primeira carta que saiu foi essa. Ela me fala sobre um problema na comunicação. Talvez você ou a pessoa em relação a você, eu vou aqui falar sempre de você em relação ao outro, quando eu citar algo assim mais direto, para facilitar, né? Mas pode ser invertido. Talvez você aqui no caso tenha que ter pisado em ovos para falar, talvez você não tinha segurança para se expressar, para expressar o que você sentia, e aí ficou aquele clima estranho e aconteceu um afastamento. Isso também é interessante começar falando, é isso que está me ocorrendo, tá? Com essa carta. Então é interessante começar com essa mensagem tão direta, porque se não faz sentido para você, essa não é a sua leitura. Isso ajuda, né, a definir. Então aqui essa carta me traz isso. Alguém que queria, que tá me vendo, alguém que queria muito expressar, falar, dizer o que sente, trocar ideia, conversar, dialogar, aprofundar conversas, aprofundar o relacionamento também. E não teve essa oportunidade, não pôde. Se isso aqui eu falei você em relação à pessoa, mas olhando as outras cartas, pode ser da pessoa em relação a você, porque a gente tem aqui o julgamento. Essa carta me traz, nesse tarô especificamente, essa carta da temperança me traz uma ideia de medo. Não que ela seja uma carta negativa nesse sentido, mas ela aqui, conectando, né, com o tema, inclusive, da leitura,
ela me tá trazendo uma ideia de alguém que talvez tenha sofrido no passado. E eu tô aqui falando sobre o porquê isso aconteceu, se é essa pessoa em relação a você, se ela não se expressou, se ela não disse o que sentia. Porque talvez no passado essa pessoa não tenha tido segurança nos relacionamentos, ela talvez tenha confiado em alguém e se decepcionado, a pessoa traiu a confiança dela. E é aí que a gente entra aqui no que eu falei sobre esse medo. O medo de falar, o medo de se expressar. Existe um bloqueio. Esse julgamento aqui tá me trazendo esse bloqueio. Algo relacionado. A imagem que me vem é a alma dessa pessoa encolhida, recolhida dentro dela, tentando caber naquele espaço pequenininho, sem poder expandir, sem poder se expressar. É isso que essas cartas me trazem. E a última que eu não mostrei, não falei, é a temperança. A temperança, ela traz uma paciência, ela traz a ideia de paciência, de equilíbrio, de você dosar também, medir com muita precisão. Aqui, a temperança aqui é um homem que tem asas, ele é como se fosse um anjo, e ele tem o sol e a lua nas mãos. Ele tem, aqui ele representa o equilíbrio entre luz e sombra, entre feminino e masculino, né? As energias feminina e masculina, que é exatamente essa ideia de temperar, de você dosar. Mas a temperança traz exatamente isso, né? Você medir, dosar palavras. Talvez aqui, no todo, uma pessoa que dosou demais, dosou em excesso, não falou, não expressou. E eu vejo que por medo, esse julgamento está me trazendo medo de se expressar, medo de se expor, de ser vulnerável. É isso que está me ocorrendo aqui com... Gente, vocês estão vendo minha unha quebrada. É isso que está me ocorrendo com esse julgamento. E aí, o que a gente tira daqui, né? O que aconteceu? Não aconteceu, na verdade. Não aconteceu. Você precisa encaixar, né? Ou você esperava um movimento dessa pessoa, você esperava palavras, você esperava uma expressão de algo, de sentimentos, e isso não aconteceu. Ou, o contrário, essa pessoa esperava isso de você e você não fez. E aí, isso tudo aqui que eu falei encaixa em você. Você precisa ver se faz sentido. Você ter esse medo, você ter sido traído ou traída no passado, ou pelo menos a sensação de traição, né? De você confiar em alguém e a pessoa não corresponder a essa expectativa, pode ser isso. Então, dependendo aí do caso, se isso não fizer sentido para você, provavelmente, né, se essa for a sua leitura mesmo, provavelmente é a pessoa que tem esse conjunto de sentimentos dentro dela. E aí, vamos ver aqui então agora como essa pessoa se sente em relação a você. Especificamente em relação a você. Né, o que eu quero dizer é, não como ela se sente em relação a relacionamentos, mas como ela se sente em relação a você. O que você expressa pra ela, né? O que você passa pra ela. Ou o que ela sente de você. Ai, gente, não tinha visto que tinha uma carta por trás. Caiu, vou aceitar, vou ficar com essas três. A gente tem aqui o Rei de Paus, os Amantes e o Diabo. Três cartas que, pra mim, tem uma força absurda. E aí, por que eu tô falando isso pra mim? Porque, primeiro de tudo, a gente tem 3 cartas e 2 são arcanos maiores. Cartas de maior peso. Além disso, o Rei de Paus é o Rei do Fogo. É o fogo do fogo. É a energia masculina pura. E ele é um rei que representa, pra mim, pelo menos,
poder. Esse fogo todo, essa intensidade toda, tá contida nesse rei. Ele é esse poder todo. E aí a gente tem junto dele o diabo e os amantes. Eu olho para essas 3 cartas e o que me ocorre de falar é o que essa pessoa sente é muita coisa. Pode não ser exatamente amor. Amor, esse sentimento mais profundo que precisa ser desenvolvido com o tempo. Então, falo isso porque não necessariamente vai se encaixar para todas as situações de todo mundo que passar por esse vídeo. Pode ser que você esteja assistindo e para saber sobre um crush, né? Sobre alguém com quem você nunca desenvolveu um relacionamento, ao mesmo tempo que outra pessoa pode estar vendo sobre alguém com quem teve um relacionamento de um tempo e não está mais com essa pessoa. Então, pode não ser exatamente amor, que é um sentimento que precisa ser construído em conjunto, né? As 2 pessoas. Mas a gente tem a carta dos amantes aqui. Então, o que essa carta, eu vou colocar aqui no lugar mais genérico possível, o que essa carta, essa combinação, né, de cartas traz é bons sentimentos, é muita coisa, é uma profusão de sentimentos, de bons sentimentos positivos para muitas pessoas, já que estamos falando de relacionamentos amorosos, para todo mundo praticamente, eu diria. Eu nunca gosto de generalizar, né, em leituras coletivas, por isso eu fico falando desse jeito. Mas eu diria que aqui sim, para todos, desejo, uma das coisas envolvidas aqui no que essa pessoa sente por você é muito desejo. A gente tem esse diabo aqui, ele fala disso. Para algumas pessoas, inclusive, pode ser aqui, na verdade para algumas não, olhando aqui pro que a gente viu antes, esse desejo ele tá reprimido. Pode não ter estado antes, né? Você, como eu disse, pode ter sido um relacionamento desenvolvido que terminou. Então, em algum momento, isso pode ter vindo à tona, né? Mas no momento, esse diabo me passa uma ideia de desejos reprimidos, de algo que tá escondido, tá num lugar guardado. Mas não quer dizer que não exista, inclusive que seja pouco. Por quê, né? O rei de paus está aqui. Como eu disse, ele é o rei do fogo. Tem muita paixão, muito desejo. Eu diria que vontade de estar perto, vontade de estar junto. Isso só talvez não esteja sendo feito. Por quê, né? Aí é uma questão nesse caso aqui. Nesse caso especificamente. Vou usar o mesmo para trazer a resposta. Eu ia pegar um outro tarô. Mas por quê? Porque essa pessoa tem bloqueios internos. E aí, voltando ao que eu estava falando, né, na outra possibilidade. Se é você que criou essas barreiras, que não expressou o que precisava expressar no momento certo, né? Talvez você possa, se foi o caso, talvez você possa ter feito isso por receio de não ser recíproco. E aqui, olhando essas cartas, eu te digo que se você sentia isso tudo que eu acabei de descrever, era recíproco, porque isso tá aqui. Essa pessoa tinha esses sentimentos intensos por você. Então, se você não fez, infelizmente, foi porque você deixou o seu medo falar mais alto. E aí gerou, né, como consequência, esse afastamento. E aí, por isso você tá aqui assistindo essa leitura para saber se essa pessoa vai te procurar, se ela ainda vai te procurar, né, no futuro. E é isso que a gente vai ver agora. Perguntar diretamente aqui pro tarô, pro universo, pra espiritualidade, se essa pessoa vai te procurar, você que tá assistindo o vídeo aqui. Viraram algumas cartas, várias cartas, tá? E normalmente eu não aceito, são muitas cartas. Normalmente eu não aceito, mas eu comecei a tirar aqui e são cartas interessantes, bem interessantes.
Então eu vou deixá-las aqui, eu não vou falar de todas elas para o vídeo não ficar infinito, mas eu vou pegar a primeira como resposta para nossa pergunta, né? Se essa pessoa vai te procurar. O As de Ouros. Sim, para mim, essa carta traz um sim. E um sim promissor, inclusive, porque o naipe de Ouros é o naipe da matéria, é o naipe da concretização, da concretude, de tudo que é real. Da riqueza também, da prosperidade. Então, aqui você é a representação da resposta da sua pergunta. Essa moeda, essa oferta vai ser feita para você. Você vai receber uma oferta. E uma oferta promissora. O As é o início do naipe de Ouros, né? É a sementinha sendo plantada, mas é uma semente de algo que tende a prosperar, tende a crescer e dar bons frutos. Então, diretamente respondendo sua pergunta, essa carta traz um sim muito promissor. Essa pessoa vai te procurar. E aí, por que eu aceitei todas as outras? Pra gente confirmar, né? Porque nada acontece à toa. Se caíram todas essas cartas, tem um motivo. Mas, como eu disse, não vou falar sobre todas elas. O que a gente tem aqui, começando com o 8 de Ouros também. Não tá focando. O 8 de Ouros. Essa carta aqui, nesse tarô, me traz uma ideia muito de espera. Algo que precisa... essa pessoa sentada observando, né? Os objetos. Ela precisa de um tempo para absorver tudo, para esperar as coisas acontecerem. Isso é preciso. Essa espera, aqui precisa de cura. Ou você ou a pessoa precisa fazer um trabalho interno para estar pronto, para ter coragem e força e energia suficiente para fazer essa oferta. A gente tem o 4 de Ouros também, que normalmente é uma carta que fala de apego, fala de uma pessoa agarrada a algo. Mas aqui, essa imagem, ela me traz essa pessoa aqui com uma expressão até meditativa. Me passa uma ideia promissora também. A gente tem a roda da fortuna, que é a roda do destino. Ela vai girar, isso aqui vai se mover, essa situação vai caminhar, vai sair do status atual e ir para um outro lugar. E aí a gente tem o 6 de Ouros, mais uma carta de Ouros, são 3 cartas de Ouros aqui. É um naipe bem... que fala, né, de prosperidade, então eu vejo aqui, quando ele sai, a maioria pelo menos das cartas, quando sai trazendo respostas de sim ou não, são cartas bem boas de se receber. E por fim a gente tem o 10, peço perdão pelo barulho, o 10 de espadas, que no tarô tradicional é uma carta meio pesada, meio densa, mas aqui ela me passa algo de bem positivo, uma libertação é a palavra que me vem. Essa pessoa saindo de um lugar e se direcionando para um lugar livre, mais livre, com esses pássaros aqui. Então, como eu disse, precisa de cura, sim, mas é possível e existe uma grande possibilidade dessa pessoa te procurar. Eu não vou ver prazo, uma janela de tempo, porque não é assim que funciona, principalmente quando existe essa necessidade de cura. Isso vai variar muito de cada pessoa. Vai ser algo que ele ou ela precisa fazer, precisa se preparar. Ou você, né? Aí ouvindo essa mensagem, você começa a trazer isso para a consciência, trabalhar passo a passo para chegar num lugar de mais liberdade, para então estar pronto ou pronta para se abrir para essa oportunidade. Vou pegar aqui um conselho final para você, já que a gente viu que vai acontecer algo bom aqui com essa história, né? Vamos pegar um conselho final para você, uma mensagem direcionada para você, que você precisa saber sobre essa situação, ou sobre você até, né? Sobre a sua vida.
eu quero dizer aqui 2 recados. Primeiro, que se você quiser uma leitura particular, tem o meu contato. Na descrição você me encontra no site anaencanta.com. O segundo recado é que, vou falar isso em outros vídeos com certeza, mas não vou aceitar essas cartas porque eu tô falando sobre outro assunto, né? Algumas pessoas há um tempo atrás já reclamaram que eu demorava muito tempo para embaralhar as cartas. E eu quero, como eu tô mudando o formato do vídeo, tá sendo diferente dos vídeos do ano passado, eu quero dizer aqui que eu vou levar o tempo que eu precisar para embaralhar, porque eu gosto muito mais de trabalhar com as cartas que pulam da minha mão. Nada é por acaso. Então vamos deixar o universo trazer a mensagem correta sem pressa. Esse canal aqui existe pra gente desacelerar e se conectar com a nossa essência. Então, te convido a fazer isso enquanto assiste. E a sua mensagem aqui. Saíram 2, vou aceitar as 2. 6 de copas, uma carta que fala de memórias. Eu vou ler ainda o que está escrito aqui, mas me veio a frase curar as suas memórias do passado. Se você for a pessoa que se fechou para essa conversa, ou buscar nas suas memórias do passado boas lembranças, boas recordações, se você tiver com essa pessoa, ou boas recordações de modo geral, para que isso eleve a sua energia, te deixe num estado de energia positiva. Isso te ajuda a se alinhar com aquilo que é melhor para você, com aquilo que tá aí destinado a te encontrar. Então, é um trabalho interno seu também, interessante de você fazer. E ela fala sobre memórias da sua história ou da sua infância. Resgatar sua criança interior também. É interessante. O resto aqui não interessa aqui pra gente. Eu vou pegar, ele traz sempre algumas frases. Vou mostrar pra vocês, né? Não. 6 de copas. E a outra carta é o 2 de ouros. Muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. A necessidade de fazer uma escolha, tomar uma decisão. Considere uma abordagem mais leve. Considere uma abordagem mais leve para a vida. Se você é a pessoa que se bloqueou, que se fechou aqui, que não se permitiu. E também, se for o outro caso, né? Considere essa abordagem mais leve, não pressione a pessoa, deixa ela ter o tempo dela que ela precisa para passar por esse processo, para estar pronta para entrar em contato com você, para te procurar, para te fazer uma oferta sólida. Porque senão, se você tentar apressar, forçar a barra, será que você vai receber essa oferta sólida? Será que você não vai, de novo, se colocar numa situação em que a outra pessoa dá aquela fugida, se esconde, sai de perto? Então, deixa as coisas acontecerem no tempo que elas precisam acontecer. Precisa de maturidade, maturação aqui nessa situação. E é isso que eu tenho para você, que escolheu a primeira opção. Desejo sorte e sucesso nessa questão, que tudo ocorra no tempo divino. E é isso. Eu te vejo no próximo vídeo. Até lá. Você que escolheu a opção número 2, a calcita, não, a mica lilás. Vou deixar a pedra aqui e a gente vai começar vendo não exatamente a resposta agora, se essa pessoa vai te procurar. A gente primeiro vai ver o que aconteceu, quais foram os últimos acontecimentos ou o que aconteceu entre vocês que causou esse afastamento, que causou essa necessidade de você estar aqui buscando uma resposta, né, para saber se essa pessoa vai voltar para perto de você. Então vamos ver aqui com esse tarô, que foi o que você escolheu, o que aconteceu. Inclusive é
exatamente essa parte aqui é interessante de ser feita primeiro para você saber se você escolheu a opção certa. Pode ser que seja a primeira mensagem para você ou nenhuma das duas. Então vamos começar vendo aqui. Use isso como filtro para saber o que aconteceu nessa situação. A intensidade é o cavaleiro de paus. Muitas cartas. Ou vou mostrar outra também. A compreensão. O cavaleiro de... Não, o pajem de copas. O 8 de copas. Deixando ir. O cavaleiro de ouros. A desaceleração. São eu tirei 4 cartas para o primeiro grupo, eu vou aceitar mais uma aqui para você, que foi a última que saiu virada para cima. A confiança. O cavaleiro de copas. A gente tem o pajem e o cavaleiro de... A gente tem aqui o pajem e o cavaleiro de copas. O cavaleiro de paus e o cavaleiro de ouros. Com energias contraditórias até. Essas duas cartas, principalmente, elas trazem uma contradição. Um fala de intensidade, de algo rápido. A gente tem aqui uma seta, né? Uma pessoa que parece que está patinando, indo muito rápido em direção a algo, e uma tartaruga. Um é muito rápido, o outro é muito lento. Eu diria que o que aconteceu aqui nessa situação talvez tenham histórias muito diferentes, mas eu vou tentar falar de pelo menos 2 coisas que eu tô vendo aqui. A primeira é: houve uma história, um encontro, um relacionamento, aí encaixe na sua situação, né? Não posso dizer sobre todas, mas houve uma conexão muito forte, muito intensa, algo que trouxe muitos sentimentos à tona. Ao mesmo tempo que isso gerou falta de confiança, talvez na pessoa ou em você também. E isso aqui eu conecto com o primeiro grupo. Pode ser que você esteja aqui assistindo as 2 opções. É uma confirmação. Essa carta traz a falta de confiança. Já que a gente está vendo o que aconteceu, né? Eu vejo como alguém que não se jogou, alguém que não teve coragem de abrir os braços e se lançar em tudo que estava sentindo, na história que estava acontecendo. E a gente tem o 8 de copas aqui, a carta que fala sobre deixar ir. Existe um passado, existe uma história, existem mágoas que precisavam pelo menos ter ficado para trás, para que essa pessoa, ou você, né, tivesse tido essa coragem de se jogar nisso aqui, nessa intensidade toda. Aqui a gente também tem esse pássaro preso numa gaiola, que ele não tá preso. Ele tá livre, mas ele não consegue sair. Ele tem aqui iguais. Ele pode se juntar ao bando, mas ele não tem força para abrir as asas e voar na direção da liberdade, na direção dos iguais a ele. E essa é uma simbologia muito forte, né? Alguém que pode ter te visto, tô falando aqui, colocando na questão da pessoa, né? No ponto de vista da pessoa. Alguém que pode ter te enxergado, te reconhecido como uma pessoa extremamente compatível, alguém extremamente interessante, que tinha os atributos, as qualidades que essa pessoa buscava em alguém. E inclusive porque é uma pessoa que tem essas mesmas características nela, mas ela não conseguiu ter força suficiente, ter coragem de se entregar para isso, de se aproximar para alguns até, né, de falar o que sentia, de abrir o jogo, dizer que sentiu, percebeu isso tudo em você. E aí, como eu disse, pode ser o contrário também. Isso tudo pode ter sido você em relação à pessoa. E aí o que aconteceu, o que traz
é essa confusão. É esse eu quero, mas eu não faço. Eu tenho vontade de me aproximar, mas eu recuo. Eu sinto vontade de fazer uma coisa, mas eu faço o contrário. É isso que traz aqui. E essa era outra situação, na verdade, que eu ia falar. Para algumas pessoas, talvez a minoria, mas eu vou falar de qualquer jeito. Para algumas pessoas, você pode ter tido um relacionamento com essa pessoa. Eu vou colocar aqui esse grupo, tá? Não vou encaixar aqui os casos de crush, os casos de relacionamentos que não aconteceram, que ficaram só na possibilidade, né? Aqui eu coloco os que aconteceram, você chegou a se relacionar. Então tinha muita intensidade, tinham muitos sentimentos, mas não tinha muita atitude dessa pessoa. E você ficou ali esperando a pessoa fazer alguma coisa, esperando uma atitude, esperando palavras às vezes. E aqui, aproveitando isso, pode ser que a linguagem do amor de vocês seja diferente. Então você esperava que ele ou ela falasse, mas a expressão de amor dessa pessoa é gesto, presente, tempo de qualidade. Pode ser uma possibilidade também. A incompatibilidade nesse lugar de forma de expressar amor. Porque essas duas cartas aqui estão me trazendo isso. Uma confusão, uma contradição. Algo indo em duas direções opostas. Seria isso que essas duas cartas me trazem. Então, vou colocar nesse grupo de pessoas que tiveram um relacionamento. E aí, como eu disse, né, nesse caso, ajustes precisavam ser feitos e não foram feitos. Isso não aconteceu. Essa libertação aqui, a compreensão do que é o relacionamento, da necessidade do outro, né, da sua necessidade, a pessoa compreender a sua necessidade, você compreender a necessidade da outra pessoa. Essa via de mão dupla, ela ficou impedida, criou-se uma barreira. Algo não foi limpo nessa história. E isso fez com que as duas partes, né, se afastassem, se separassem, não parecessem, em muitos casos, compatíveis, apesar de serem. Eu sinto que essa carta traz exatamente isso. Existia compatibilidade. Aqui, a primeira mensagem que eu falei, né, ela encaixa para todo mundo. Existia compatibilidade, existiam sentimentos. Alguns não tiveram coragem de demonstrar e alguns não souberam coordenar tudo isso. E aí acabou causando esse afastamento, causando inclusive a desaceleração. Você achou, ou a pessoa, né, achou que isso ia caminhar para algum lugar e não foi para lugar nenhum. Então, eu vejo como isso que aconteceu aqui entre vocês, e aí você já pode saber se o resto da leitura é para você ou não. Agora, a gente vai ver aqui como essa pessoa se sente hoje em relação a você. O que ela sente por você. Vamos ver. Sentimentos mesmo. Não aqui, por exemplo, falta confiança, né? Para alguns. Não nesse sentido. Não a pessoa, o que ela sente dentro dela de modo geral. Como tá o emocional dela. Não, aqui a gente vai ver o que ela sente por você. Não virou. Eu vou aproveitar aqui para dar o mesmo recado que eu dei no grupo número 1. Vou levar o tempo que precisar para embaralhar as cartas, porque eu gosto sempre de trabalhar com aquelas que pulam. Você pode passar o vídeo se você não tiver paciência para esperar. Mas é assim que eu gosto de trabalhar. A Roda da Fortuna, que apareceu na primeira leitura. O Pajem de Paus. Vou tirar mais uma.
Vou tirar mais uma. Tá. O 4 de copas. Por que eu quis tirar mais uma? Porque saiu aqui a carta do mestre. Essa carta é uma carta extra nesse tarô do Osho. É o próprio Osho aqui, o mestre. Então, como ele não é nenhum arcano, decidi tirar outra. A gente tem a Roda da Fortuna, a primeira carta que saiu aqui. Ela fala de mudança. Ela é a própria mudança. Ela fala dessa profusão de sentimentos dentro. Aqui me remete a esse turbilhão de sentimentos. Muitas coisas acontecendo internamente. Às vezes a pessoa aparentemente está muito tranquila, muito calma, muito na dela, mas dentro tem uma profusão de coisas acontecendo. Pode ser uma pessoa que é naturalmente muito intensa. E aí essa carta traz mudança. Aqui você vai precisar encaixar na sua situação. Por quê? Se vocês tinham um relacionamento, se você é do grupo que eu expliquei aqui, que teve um relacionamento, se existiam sentimentos, se essa pessoa já demonstrava, né, que sentia muitas coisas por você, esses sentimentos podem estar mudando. Não necessariamente acabando, mudando para algo negativo. Pode ser aqui mudando para um amadurecimento. Sentimentos amadurecendo dentro dessa pessoa. A gente tem um mestre aqui. Então, pode ser um momento, nesse momento, que essa pessoa, os sentimentos dela estão como se estivessem revoltos, aquele mar revolto, muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Mas isso estar acontecendo como um processo de tomada de consciência, para que essa pessoa, o final desse processo vai ser uma pessoa mais madura, que ela tem talvez até sentimentos mais sólidos, ela perceba que tem sentimentos mais sólidos, positivos. Além disso, antes de falar sobre o porquê que eu ia dizer positivos, o 4 de copas também tá aqui, voltando-se para dentro, alguém que tá num momento, como eu disse, pode ter muita coisa acontecendo lá dentro, mas é só lá dentro. Do lado de fora ela tá com essa expressão aqui. E aqui essa combinação de cartas traz exatamente uma necessidade de fazer isso aqui, de se voltar para dentro, para entender o que tá acontecendo. Mas, como eu disse, positivas. A gente tem o Espírito Brincalhão, que é uma carta do naipe de fogo. Então ela traz em si desejo, a gente tem a intensidade aqui na primeira parte, né? Existe desejo, existe vontade. E essa carta traz essa ideia de leveza, de algo divertido, agradável. Então, se a gente for olhar essa sequência, né? A necessidade de mudança, esse processo de mudança, levando para esses sentimentos mais leves, mais agradáveis. Por isso que eu vejo aqui como algo positivo, mas é algo que está no momento em transformação, em movimento internamente nessa pessoa. E para o outro grupo, né, falei aqui para os que têm um relacionamento, que tiveram um relacionamento, ou que ainda estão, né, pode ser que vocês sejam brigados, e esse momento de afastamento está gerando esse movimento interno na pessoa, que vai resultar nesse lugar mais positivo, né? Para o grupo de pessoas que não teve um relacionamento, né? Que ia começar, mas não começou. Eu diria que é basicamente a mesma coisa, a mensagem é a mesma. Eu mudei a ordem aqui, peraí. Mas vou tentar lembrar aqui o que eu queria dizer, porque eu tinha visto uma mensagem diferente. Se eu não lembro, é porque não era para dizer. Vou confiar nisso. Mas no final das contas, o que vale para todos é isso aqui. Espero que você fique com essa mensagem
os bons sentimentos, sim, eles existem. Talvez para esse grupo de pessoas que não desenvolveu nada, seja... O que eu quero deixar claro aqui é, não quero iludir ninguém. Eu posso te dizer que, nesse momento, a gente vai perguntar agora se essa pessoa vai te procurar ou não. Mas, como a gente começou com a roda da fortuna, com a mudança, pode ser que essa pessoa tenha começado com bons sentimentos, né? Tenha sentido essa atração por você, tenha se sentido confortável de alguma forma. Não muito, né? A gente viu aqui, mas de alguma forma conectado a você ou conectada a você. Mas isso tá passando por uma transformação. Isso tá passando por uma reflexão. Essa pessoa tá pensando se é isso mesmo. Pode ser aqui o que aconteceu, né, para esse grupo. A conexão aconteceu, vocês se ligaram de alguma forma, muito intensa, muito forte. E nesse momento essa pessoa tá buscando respostas, tá pensando, será que é isso mesmo? Será que isso é real? Será que faz sentido? Então, a gente começou, né, com algo bom, algo positivo, mas está num processo de mudança, de transformação através dessa reflexão para chegar nessa maturidade que eu falei na primeira parte, né, no outro grupo, no que seria a mensagem dessas cartas para outro grupo. Por isso que eu disse, é basicamente a mesma coisa, mas não é exatamente igual. Esse amadurecimento, esse se tornar mestre de si, mestre dos seus sentimentos, a pessoa, né? Mestre dos próprios sentimentos, esse processo ele precisa acontecer. Aí, o que vai sair disso, se isso aqui se mantém ou não, se esses sentimentos positivos, né? Esse desejo, essa vontade de estar junto, se isso se mantém, a gente não tem como saber. Por enquanto, a gente vai ver aqui se a tendência futura dessa pessoa é te procurar, que foi a pergunta do vídeo, né? Mas aqui, para esse grupo de pessoas, a mensagem, ela tá em aberto, digamos assim. Então, a gente vai ver agora a resposta para a pergunta se essa pessoa vai te procurar no futuro próximo. Ou se essa pessoa vai te procurar. Não vamos determinar tempo, né? Saíram duas cartas juntas aqui e eu vou aceitar as duas. Já tô fazendo diferente mesmo. E eu te diria, a princípio, talvez eu realmente esteja falando com dois grupos aqui. Por isso duas cartas. Por isso duas cartas. Mas as duas me passariam, a princípio, como eu ia dizendo, uma mensagem de que não, isso não vai acontecer, pelo menos não no futuro próximo, como eu tinha falado, né, no início da pergunta. Porque a gente tem aqui o controle, que eu poderia dizer que fala de uma pessoa muito controladora, muito restrita, sabe, que vê as coisas por um ângulo muito fechado. Talvez seja essa carta esteja falando de alguém assim. Ao mesmo tempo que a gente tem a concessão. Essa carta, ela me passa uma ideia um tanto desagradável. Ela me passa sensações desagradáveis. Mas ela não é ruim. Ela não é uma carta que eu consideraria ruim. Mas a combinação não tá lá muito promissora. Por quê? Quando a gente faz concessões, a gente abre mão de uma ideia, a gente cede um pouquinho, a outra pessoa cede um pouquinho e a gente encontra um resultado comum que funciona, que é bom para as duas partes. Isso é fazer concessões. Isso é ótimo para relacionamentos. E isso é ótimo aqui. Se a gente tá olhando para uma pessoa, né, que precisa ter mais coragem de se lançar em algo, alguém que tem sentimentos, né, tem uma intensidade, uma profusão de sentimentos, mas não se expressa, pode representar uma pessoa que no futuro vai conseguir expressar algo
e você vai conseguir também dar abertura para essa pessoa, porque aqui pode ter essa necessidade de ela pode não ter conseguido se expressar, né, como aconteceu no primeiro grupo, na primeira mensagem. Ela pode não ter conseguido deixar claro que queria oferecer algo para você, porque você não deu abertura. Faltou entrega também sua. Então, se for esse o caso, essa carta pode dizer que isso pode acontecer. Esse movimento pode acontecer. Tá aqui a possibilidade dele acontecer. De cada uma das duas partes ceder um pouquinho e então chegar a um resultado comum. Ela também pode estar falando aqui de que essa pessoa, aqui a gente tem o rei de espadas, né? Essa pessoa precisa, antes dela estar forte o suficiente, com energia suficiente para fazer algum movimento na sua direção, ela precisa soltar algumas coisas dentro de si. Mas pode ser uma tendência de que ela vai fazer isso. Só que eu diria que, assim, não espere isso agora. Não é algo a curto prazo. É algo aqui que precisa de trabalho. Se essa pessoa vai fazer esse trabalho ou não, aí é que tá a questão. Aí é que a gente entra de volta na questão da roda. Esse movimento, ele precisa acontecer, mas o universo não faz as coisas por si só. A pessoa precisa fazer alguma coisa. Ela precisa também querer fazer alguma coisa. Então, voltando, a princípio, eu não vejo essas duas cartas trazendo um sim. Essa pessoa vai te procurar. Não vejo isso como resposta. Mas, em algum lugar delas, existe algo de possibilidade positiva. Mas depende muito do amadurecimento dessa pessoa. E isso não está nas suas mãos. Infelizmente. Agora, a gente pode ver aqui, vou finalizar com uma mensagem para você que está assistindo. Um conselho para você em relação a essa situação. Ou para a vida também, né, como um todo. Que pode te ajudar aqui. Não te ajudar a fazer isso aqui andar, mas te ajudar a, inclusive, aceitar a situação como ela é. Aqui pode ser uma pessoa muito rígida também. Tá me vindo isso aqui. Tô pensando aqui nesse rei de espadas. Uma pessoa muito rígida que é muito correta, mas num sentido já problemático, sabe? De alguém que não sai nunca daquilo que determinou. Uma pessoa com uma mentalidade muito fixa. Então ela bota uma coisa na cabeça e vai naquilo ali até o final. Pode estar horrível pra ela, mas ela segue fazendo aquilo porque lá atrás ela decidiu. Então precisa de uma libertação dessa rigidez interna toda para essa pessoa. 9 de ouros é a carta aqui que saiu para você. Aproveite os pequenos luxos da vida. E uma outra mensagem para você aproveitar um momento sozinha ou sozinha, em silêncio, quietinho. Tem aqui a frase seguinte, a última frase é um empreendimento bem-sucedido. Um movimento de autoempreendimento, né? Uma pessoa produzindo algo, criando algo, fazendo algo sozinho e sendo bem-sucedido nesse processo. Porque o 9 de ouros é uma carta que fala de conquistas, de você... são os desejos atendidos, são as realizações concretizadas de fato. Mas é alguém que fez isso tudo sozinho, por si só. Então aqui, ótimo sair essa carta. Ela te diz que você não precisa dessa pessoa para ser feliz, você não precisa esperar por essa pessoa passar por todo esse processo. Você deve buscar a felicidade, você deve buscar o seu aprimoramento sozinho, sozinha. Se trabalhe as suas questões. Esteja você pronto ou pronta, preparado para um encontro, seja com essa pessoa, seja com outra. Se prepare, se faça pronta para a vida, para o amor,
para felicidade. Você pode, você merece ser feliz aqui, agora, no hoje. Você não precisa esperar outra pessoa decidir se ela quer mudar, se ela quer ser feliz ou não. Acabei de falar, né, sobre a rigidez desse rei de espadas. Se essa pessoa quiser viver nessa rigidez o resto da vida, é um direito dela. Mas você não precisa esperar por isso. Você não precisa disso para ser feliz. Você pode fazer esse movimento de ir em direção à sua felicidade sozinho, sozinha. E eu te garanto que você não vai ficar sozinho ou sozinha. Você vai encontrar outras pessoas iguais a você, que querem o mesmo que você, que estão dispostas a se jogar de braços abertos igual a você. Você precisa confiar nisso e fazer o movimento. E é isso que eu tenho de mensagem para você que escolheu a segunda opção. Se você quiser uma leitura particular, tem o meu contato na descrição do vídeo, você encontra todos os detalhes e a forma de agendar no site anaencanta.com. E é isso. Te agradeço por me permitir trazer essa mensagem até você e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!